Esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Teologia a Gosto. E como eu disse no vídeo anterior, nesse quadro nós vamos abordar algumas doutrinas cristãs, porém vamos tentar apresentar essas doutrinas com uma linguagem simples, para que você consiga entender com facilidade e para que você se torne mais familiarizado com a teologia cristã. Então, o primeiro vídeo do canal, que é esse que você está assistindo agora, ele é um vídeo muito importante, porque ele é o vídeo que dará legitimidade a todos os outros vídeos que virão a seguir. O tema que nós vamos tratar hoje é: por que estudar teologia? Por que estudar teologia? Qual a importância disso? Você com certeza já deve ter ouvido muito, se você é um evangélico, ou católico, ou de algum segmento cristão, com certeza você já deve ter ouvido muito pessoas dizendo que teologia é algo que esfria o crente, ou que o estudo da teologia é algo que não traz benefício nenhum, porque quanto mais se estuda teologia, mais a igreja se divide, mais pessoas discordam entre si e, em certo sentido, isso seria danoso para a igreja. Bem, se você já ouviu essas coisas, talvez você já tenha se perguntado se elas são verdadeiras. Você olha para o nosso país, por exemplo, e você vê várias denominações. Todos os dias nós vemos igrejas novas aparecendo no nosso país. E quando nós vamos analisar o fundamento dessas divisões, realmente essas igrejas costumam surgir a partir de discordâncias teológicas que os líderes têm uns com os outros. E isso diferencia cada denominação. Porém, eu pensei em trazer aqui 3 motivos pelos quais eu considero importante o estudo da teologia. Óbvio que existem milhares de motivos, eu poderia passar o dia todo falando sobre isso aqui, mas eu pensei em 3 motivos muito importantes para que você possa entender a importância da teologia. O primeiro motivo pelo qual eu considero o estudo da teologia muito importante é que é impossível não ser um teólogo. R.C. Sproul tem um livro que foi publicado há pouco tempo no Brasil, chamado Somos Todos Teólogos, e é uma introdução à teologia sistemática. E nesse livro ele fala muito sobre isso. Ele diz que é impossível fugir da teologia. A questão não é se você é um teólogo ou não é um teólogo, mas a questão é: você é um bom teólogo ou você é um teólogo equivocado? Porque teologia significa simplesmente discurso sobre Deus, ou palavra a respeito de Deus. E todos nós temos opiniões a respeito de Deus. Todo e qualquer cristão tem opiniões que ele defende enfaticamente a respeito de Deus. E com certeza, talvez essa sua opinião ela não seja uma opinião bem fundamentada. Talvez você tenha aprendido isso com o seu pastor, ou com alguém que você considera uma pessoa muito piedosa, mas você nunca questionou se essa sua crença está correta ou não. Então, todos nós somos teólogos, porque todos nós temos opiniões acerca de Deus. Até mesmo quando o ateu fala que Deus não existe, que a ideia de Deus é uma ideia absurda, ele está nesse momento sendo um teólogo, porque ele está falando algo a respeito de Deus. A partir disso, nós percebemos quão importante é que você estude teologia de uma forma aprofundada, para que você não baseie as suas crenças em mero achismo, em mera opinião, sem fundamento. Por isso que é muito importante que você abra a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia, mas não apenas de uma forma a absorver o conteúdo sem pensar sobre aquilo, sem refletir sobre aquilo, mas é muito importante que você abra a sua Bíblia, que você leia a sua Bíblia e que você reflita sobre as verdades que estão sendo apresentadas ali. E isso é teologia. Então, o primeiro motivo pelo qual é importante estudar teologia é porque é impossível não ser um teólogo. É impossível não ter uma opinião sobre Deus. E você precisa se perguntar: essa minha opinião é correta? E você só vai saber disso se você estudar, se você se aprofundar, se você procurar um fundamento para aquilo que você acredita. Bem, o segundo motivo pelo qual é muito importante o estudo da teologia é que a verdade de Deus ela não é uma verdade relativa. A Bíblia não lida com muitas verdades. A Bíblia lida com a verdade. E essa verdade é apresentada na Bíblia não como um conteúdo meramente teórico, mas o próprio Cristo, ele disse: eu sou a verdade. Então, Cristo ele é a verdade absoluta. E nele estão arraigadas, estão enraizadas todas as outras verdades. Portanto, o lema do nosso século, que é cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião e todas as opiniões estão corretas, não tem ninguém errado,
esse relativismo ele não faz parte da doutrina cristã. Não existe relativismo cristão. Sendo assim, quando no início do vídeo eu falei que é muito comum que nós conheçamos pessoas que dizem que odeiam a teologia, porque para elas a teologia esfria o crente e divide a igreja, é exatamente pelo fato da igreja ser tão dividida, de haverem tantos segmentos, que você precisa estudar teologia. Porque todas essas pessoas não podem estar corretas simultaneamente. Não podem existir várias opiniões a respeito de Cristo e todas essas opiniões estarem corretas. Por isso que você precisa estudar, você precisa se aprofundar no conteúdo cristão, no conteúdo bíblico, para que você saiba qual desses segmentos está correto, ou pelo menos se nenhum deles está correto. Mas não podem haver dois pregando a verdade simultaneamente. Óbvio que existem diferenças saudáveis. Nós temos denominações cristãs, genuinamente cristãs, que discordam em alguns pontos secundários da teologia. Porém, algumas questões não são negociáveis na Bíblia. Por exemplo, Cristo é 100% Deus e 100% homem. Se alguém negar essa verdade, se alguém discordar disso, essa pessoa não é um cristão. Porém, nós temos denominações que têm discordâncias, por exemplo, a respeito dos sacramentos. Presbiterianos acreditam que os sacramentos são selo da aliança que Deus fez com o seu povo. E os batistas geralmente tendem a acreditar que os sacramentos são uma expressão de fé, uma confissão de fé. E eles acreditam isso especialmente em relação ao batismo. Quando eu sou batizado, eu estou confessando, eu estou professando a minha fé. E é por isso que eles acreditam, por exemplo, que crianças não podem ser batizadas. E nós, presbiterianos, acreditamos que crianças podem ser batizadas. Isso significa que os batistas não são cristãos? Não, isso não significa que eles não são cristãos. Eu acredito que eles estão equivocados nesse ponto. Mas nos pontos essenciais, batistas, presbiterianos, assembleianos, nos pontos essenciais, as denominações evangélicas sérias, cristãs, elas concordam, elas precisam concordar. A salvação é pela fé somente, a salvação é por graça, a salvação está em Cristo e a salvação é para que Deus tenha toda a glória no final. O terceiro motivo pelo qual eu acredito ser muito importante que nós venhamos a estudar teologia, o terceiro motivo e o mais importante motivo é que toda prática deve ser precedida por uma razão. Toda prática deve ser precedida por uma razão de ser, por um motivo teórico. Então, eu não posso simplesmente ter comunhão com Deus, eu não posso apenas frequentar cultos na minha denominação, eu não posso ajudar os pobres, eu não posso fazer coisas que eu considero boas, se eu não tiver uma justificativa teórica para isso. E isso é algo muito interessante de se observar, por exemplo, nas epístolas do apóstolo Paulo, especialmente na epístola aos Efésios, na epístola aos Romanos, na epístola aos Colossenses. Paulo ele sempre inicia essas cartas falando sobre doutrinas cristãs. Na carta aos Efésios, Paulo inicia a sua carta falando como Deus graciosamente elegeu um povo para si antes da fundação do mundo e como Deus quebrou a barreira que dividia gentios e judeus e fez com que todos os povos, todas as nações fossem unidos numa só família, num só povo, a partir do seu evangelho. E Paulo ele inicia a sua carta aos Efésios falando sobre esse aspecto doutrinário e logo depois Paulo vai aplicar isso à prática da igreja. Então ele vai dizer, irmãos, por causa disso, por causa do que Deus fez por nós, por causa do evangelho, é preciso que vocês vivam de uma forma santa, é preciso que vocês sejam imitadores de Deus como filhos amados. Na carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, de uma forma fenomenal. Quem já leu a carta aos Romanos sabe quão profunda, do ponto de vista teológico, é a carta de Paulo aos Romanos. Porém, isso ele faz do capítulo 1 até o capítulo 11 da sua epístola. Quando chega no capítulo 12, Paulo começa a fazer aplicações práticas do ensino que ele havia dado antes. Na carta aos Colossenses, Paulo fala sobre a doutrina de Cristo. Ele diz que Cristo existe antes de todas as coisas, que Ele é o primogênito de toda a criação, que Ele é o principal dentre os mortos, que Ele é a imagem do Deus invisível. E depois que ele fala da grandeza do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que aqueles irmãos precisam fundamentar a vida deles nessa grandeza de Cristo. Precisam fundamentar toda a existência deles na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Então ele começa com a doutrina e depois ele vai para a prática. Por que então que é importante estudar teologia? Exatamente por isso. Porque você precisa fundamentar a sua vida cristã, você precisa fundamentar as suas realizações religiosas, digamos assim, na escritura, na teologia, na doutrina. Você precisa entender por que você faz aquilo. E esse é o último motivo pelo qual eu considero importante estudar teologia, pelo menos nesse vídeo. Como eu falei no início, tem vários outros motivos, porém esses três eu considero alguns dos motivos mais importantes pelos quais nós devemos estudar teologia. Então é isso aí, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para os seus amigos e deixe suas sugestões e opiniões nos comentários. Eu vou botar